Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e nós gostaríamos de que vocês acompanhassem conosco a leitura que nós vamos estar fazendo num texto que está em Isaías capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Gostaríamos de desenvolver ou melhor, neste momento, gostaríamos de desenvolver neste momento o tema Mente Salutar, baseado nisso que nós acabamos de ler. A rebeldia do povo de Israel revelava-se ou revela-se mais do que desobediência. Mostra uma mente adoecida e um coração em colapso espiritual. Como bem já disse um pensador, é destacado aqui que boa parte da doença espiritual é consciência de mentes oprimidas por religiosidade, culpa mal resolvida, a falta de compreensão da graça. Deus não quer uma mente dominada pelo medo ou pelo legalismo, mas uma mente salutar, livre, curada e cheia de graça. Esta é a grande empreitada de Deus com o ser humano. Ele deseja que cada um tenha uma mente sadia, uma mente que esteja repleta de coisas boas, como diz Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quando Paulo faz uma lista de coisas boas que deve ocupar nossa mente, aí ele diz uma frase no finalzinho desse versículo: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, como temos nos dedicado a essa questão da mente, temos tentado mudar de mente. Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformar tem ligação com a palavra metanoia, que quer dizer mudar de mente mesmo. Temos que mudar o nosso jeito de pensar, principalmente em questões alimentares, né? Hoje em dia está uma febre, né? O indivíduo preocupar com o corpo, mas o crente deveria preocupar com o corpo de forma diferente, né? Porque afinal ele é templo de Deus, né? Ele é morada de Deus, ele é tabernáculo de Deus, ele é casa espiritual de Deus. E todo mundo gosta de uma casa bem cuidada, né? É prazeroso você chegar numa casa de um amigo e encontrá-la varridinha, limpinha, cheirosinha, né? Aquele ambiente aconchegante. É assim que o Espírito Santo quer fazer com a gente. Ele quer que nós tenhamos aquela capacidade, né, ou a esperteza de pensar: eu preciso mudar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso deixar isso aqui bem preparado para Deus ter lugar, porque Deus quer ter o lugarzinho dele aqui. A realidade da mente doente. Como que pode ser essa situação, né? Como que pode se dar? Qual é a causa de uma mente doente? O versículo diz: toda cabeça está doente, toda mente está uma bagaça.
A mente está deixando a desejar. Que coisa terrível, né? O ser humano. Deus estava falando para um grupo de pessoas que talvez tenha mais de 2000 anos atrás. O povo de Israel, da época do profeta Isaías. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo e ele profetizou tudo isso aí contra o povo que estava bem distante, o povo que estava desejando, aliás, deixando a desejar na questão da mente. Estavam com a mente totalmente carcomida de coisas horríveis perante Deus. A mente estava daquele jeito. Eita, mente poluída, alguém poderia dizer, né? Quantos de nós não já tivemos a mente poluída e Deus mudou e Deus fez uma lavagem? A Bíblia diz falar em lavagem, a Bíblia diz em 1 João 7, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lavagem nos purifica, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Toda a cabeça está doente. A mente adoecida pela religião, olha só. A questão da religião. Mateus 23:4, onde fala: atam fardos pesados e os coloca sobre os ombros dos homens. É interessante isso. Né? Fardos pesados. Atam fardos pesados. Quer dizer, enche as pessoas e diz daquilo que não pode, que pode, que não pode. É mais do que não pode. E aí o coitado do fiel, coitado do irmão, fica com a mente cheia de coisinhas que deixa ele apavorado, que deixa ele ser, não alcançar, aliás, aquilo que ele deveria ser, servo. A Bíblia diz: servir-vos uns aos outros. Essa é a alegria que Deus coloca no coração do indivíduo em se tratando de ser servo. Mas hoje em dia o indivíduo está com a mente daquele jeito, não quer ser servo, quer dominar. Alguém já disse, um certo pensador disse o seguinte, aliás, ele fez uma crítica à religião. Ele diz que a religião é tóxica, que adoece mentes com medo de Deus. E isso é uma coisa que Deus não se alegra, né? O indivíduo hipnotizar, né? Condicionar o outro no sentido dele ter medo de Deus. Que coisa horrível, né? Em vez de revelar seu amor, ao invés de estarmos encaminhando, direcionando as vidas, né, para a questão da ideia de que Deus nos ama, que Deus é alguém que quer ver de nós o melhor, que quer ver a gente usufruindo do melhor que Ele tem para nós. Não foi à toa que Isaías disse no capítulo 1, versículo 19, mesmo capítulo aqui, né? Capítulo 1, já no verso 19 ele diz: se me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Então Deus tem com abundância aquilo que nós podemos chamar de melhor. E aí nós vemos a questão da culpa. O indivíduo se volta para uma situação, muitas vezes, porque
acha que não está correspondendo, se torna uma pessoa medrosa por causa daquilo que ele acha que ele é culpado, né? E a culpa como sintoma de um coração oprimido. A pessoa está ali, né? Está com o coração oprimido porque, infelizmente, alguém direcionou ele nessa situação e ele, né, ficou num estado que ficou que nem o estado que Davi experimentou. E aí ele fala no Salmo 32, versículos 3 a 4, o seguinte: é, aliás, eu não vou ler o versículo, porque os dois versículos, porque ele vai tomar muito tempo, mas ele se sentiu, né? Ele se sentiu. Mas não sentiu no sentido de sentir o cara. Ele se sentiu, ou sentiu os ossos secarem enquanto ocultava sua culpa. Mas aí o texto diz que quando ele clamou, algo aconteceu. E isso é fruto de uma vida que tem alegria, né, no momento quando se volta para aquele que pode dar para nós um renovo, que pode nos libertar da culpa, daquela autocomiseração, né? O ciclo da autossabotagem espiritual. O indivíduo se sente direcionado por um caminho que ele acha que é o certo, é o correto, mas aí a palavra de Deus vai dizer para ele: há caminho que parece certo ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, há caminho que parece ser certo ao homem. Parece. A Bíblia, a palavra já diz tudo, né? Parece. A mente doente perpetua padrões destrutivos. O coração enfermo e o ser desintegrado. Ai, que coisa. Desintegrar-se. Já pensou? Estou quebrado. Porque eu enfermei meu coração. Mente doente é resultado disso. Cabeça ferida ou mente doente é resultado de um coração desintegrado, um coração que se autodestrói, se torna numa situação que, infelizmente, é destruição. Por isso que a mente doente perpetua padrões destrutivos. Que Deus nos guarde disso, de enveredarmos por situação ou por tamanha situação. O profeta diz, então, numa parte do versículo: todo coração está enfermo. Todo coração está enfermo. Se o coração é a fonte das emoções, imagina como fica o corpo todo, né? Se você machuca um dedinho, né? Vai doer tudo, vai ficar de mal-estar tudo no corpo. Eu imagino o coração. Falta de coerência entre fé e vida. A fé nos leva à vida, mas quando há uma falta de coerência nessa situação, a coisa fica diferente, fica difícil. O homem de ânimo dobre, olha só,
o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 8. O homem entra numa situação que, infelizmente, ele só terá a inconstância, ele só terá a incerteza do caminho. Será que estou mesmo no caminho certo? Esse é o homem de ânimo dobre, o homem que não consegue exercitar a fé. Então, o outro pensador, aliás, o mesmo pensador que eu tenho citado, ele diz novamente: o Evangelho não fragmenta o ser, ele integra. E é realmente isso. Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma mente sadia ou uma mente salutar precisa ter ação transformadora, libertadora do Filho, ou seja, de Jesus. O homem emocional, ou aliás, o ser emocional afundado em ressentimentos e medo. Hebreus 12:15. Raiz de amargura. Raiz de amargura adoece o coração e a mente. E é o que esse versículo vai estar delineando para nós. Mas a amargura sinaliza algo em nós, algo que nós devemos mesmo querer, desejar do fundo do coração, a libertação. Libertar da amargura ou da raiz da amargura. Coração ferido e sem paz. É isso que vai gerar a raiz da amargura. Em João capítulo 14, 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus oferece o shalom. Deixo-vos a paz. Shalom. É uma paz integral, uma paz total. Não a neurose religiosa. Eu sou dessa ou daquela religião. Alguns dizem soberbamente: eu nasci nesta religião, nela eu me criei, nela eu vou morrer. Então Jesus nos aponta aqui o caminho, que ele é essa paz. O caminho para uma mente salutar está aí, quando nós nos atentamos para o fato de que existe uma paz que é duradoura, uma paz que é para sempre, para todos os séculos vindouros. Mas é preciso arrepender. Arrependimento que gera transformação, não condenação. Romanos 12:2 fala que algo precisa acontecer, eu preciso fazer algo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformem-se pela renovação da mente. Não é mudança de comportamento imposto, mas fruto de uma mente curada pela graça. Essa é a grande verdade. É isso que nós precisamos experimentar para experimentarmos a verdadeira paz que excede todo entendimento. Conhecimento do amor que cura. Efésios capítulo 3, versículos 18 a 19. Conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Segundo esse pensador que nós estamos a falar sobre ele, eu não quero dar glória a ele, por isso que eu não estou citando o nome.
Segundo ele, a verdade do Evangelho não é lógica apenas, é experiência do amor. Precisamos experienciar o amor, o verdadeiro amor, o amor de Jesus. A mente de Cristo como modelo de sanidade. Mente sadia só em Jesus. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, diz o apóstolo Paulo. Cristo é o exemplo de equilíbrio, sabedoria, graça e verdade. Então, glória a Deus por isso. Se você tem equilíbrio, louvado seja Deus por Ele nos ter dado Jesus para nos dar tudo isso. Equilíbrio, sabedoria e graça e verdade operando em nosso ser. O adoecimento do povo de Israel, do qual Isaías fala, reflete o adoecimento da alma humana hoje, em pleno século XXI. A cura está em voltar-se para Deus com o coração sincero e deixar-se levar ou lavar pela graça. Deixar-se lavar pela graça. Alguém diz numa música, se a graça é um oceano, eu estou me afogando. E é isso. Deixar-se lavar pela graça. Deus não quer te enquadrar, Ele quer te libertar. Ele não quer agarrar você pelo gogó e dar uma sufocada em você, dar uma localizada em você. Não. Ele quer te libertar. Às vezes alguns precisam de um chacoalhão mesmo, né? Mas Deus quer te libertar. Deus quer trazer você a uma realidade, a uma dimensão celestial, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 1, colocar você nas regiões celestes, dar essa consciência a você. Busque a liberdade que só Cristo pode dar, a liberdade de ser inteiro ou inteiramente cheio do poder do Espírito, ou cheio de Deus. Que assim seja na sua vida, na nossa vida, para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém.